Vamos falar agora sobre ponteiros, que eu acho que é um dos assuntos que mais traumatizam alunos que aprendem C. Tá? Aquele momento, normalmente nos cursos, ponteiros é dado no final do curso. E aí é o momento que o aluno desiste e fala, pronto, C para mim vai até aqui, não quero aprender mais nada disso. Sendo que o grande poder da linguagem C é justamente os ponteiros, são justamente os ponteiros. Tá? É muito legal a gente usar ponteiro, muito poderoso a gente usar ponteiro, e a gente não pode deixar de aprender isso. É a grande vantagem de C, poder manipular a memória, acessar a memória diretamente. Isso que torna C muito atrativo para os programas que precisam de desempenho alto. Tá? Então vamos lá. O que a gente viu até agora? A gente viu que a memória ela pode ser representada, né, pelos seus endereços e pelo conteúdo armazenado em cada endereço. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar uma porção, tá? Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. 4 endereços de memória. E esses endereços, eles são basicamente números que apontam para porções da memória. Então, 202, 203, 204. Aí, se no meu programa, deixa eu fazer um traço aqui. Se no meu programa, vamos fazer um programinha rápido aqui, void main, eu crio uma variável inteira, int a. O que isso quer dizer? Tá? Quando isso for processado, o que vai acontecer? Uma variável a vai ser associada a algum endereço. Neste caso, eu estou forçando, né, eu não posso forçar, obviamente, tá? Mas só para ilustrar o nosso exemplo, então eu tenho as variáveis, elas vão ser associadas a endereço da memória. Nesse caso, a foi associada aleatoriamente para o endereço 201. Tá? E sempre que eu usar a variável a, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou manipulando essa porção da memória. Isso que é uma variável. Tá bom? O que a gente vai aprender agora? A manipular esses endereços diretamente. A memória diretamente. Então, o que é uma coisa que eu preciso fazer antes de tudo? Que eu vou colocar aqui de uma vez. São alguns operadores que podemos usar. O primeiro é possível, a partir de uma variável, eu descobrir qual o endereço da memória que ele faz acesso? No caso da variável a, por exemplo, é possível descobrir que ele faz acesso ao endereço 201? Sim, tá? Então, existe esse operador daqui, ó, que é o iComercial var, tá? O iComercial na frente de uma variável. O que isso aqui faz? Retorna o endereço acessado por var. Tá? Então, iComercial A é o 201. Vamos imprimir, então, o endereço da variável A. Como é que eu faço? A não vai ser um inteiro, não vai ser também um float. Existe, então um especificador de formato, e aqui, gente, são as coisas que nós vamos precisar aprender. São 4 coisas no total, tá? Com essas 4 coisas, vocês vão aprender ponteiros. Tudo de ponteiros, tá bom? Aí depois é só saber usar direitinho. Mas vamos lá. Qual que é a segunda coisa que a gente vai precisar aprender? É como imprimir os endereços de memória. Então, o %d imprime inteiro, %f float, %p ele formata endereços para impressão. Formata endereço para impressão. Legal. Então, o que eu posso fazer no meu código agora é printf
P, vírgula, I comercial A. O que isso significa? Na minha tela, quando eu rodar esse programinha bobo, o que eu vou ver na minha tela? Vou ver na minha tela, impresso, 201, que é um endereço de memória que A faz acesso. Tá? Beleza? Agora, o que eu faço com isso? Eu tenho acesso a endereços de memória. Legal. Agora, o que eu posso fazer com esses endereços de memória? Primeiro, isso aqui é um valor. Eu consigo armazenar esses valores, esses endereços de memória, na própria memória? Aqui nessa porção do conteúdo da memória? Eu consigo. Tá? Eu consigo fazer isso. E como que eu faço isso? Aí a terceira coisa que vamos aprender hoje. Deixa eu descer isso aqui um pouquinho. Opa. Que vai ser tipo, asterisco, var, declara uma variável. Não, na verdade, melhor do que isso aqui, ó. Declara que var, que essa variável var, armazena endereços. Isso aqui é importante, tá? O conceito ele é um pouco complexo. Endereços com conteúdo tipo. O que é o tipo? Um int, por exemplo. Tá? Então, eu estou falando que existe uma variável, ela vai armazenar na memória endereços de memória, e quando eu acessar esse endereço de memória, que tipo de dado que vai estar lá? É um tipo de dado desse tipo, ou int. Então, no meu código, o que eu posso fazer agora? Eu posso declarar uma variável int asterisco p. Tá? Essa int asterisco p, essa variável, agora, qual que é o nome da variável? A variável, na verdade, é p, tá? O asterisco só serve no momento da declaração. Então, agora existe uma variável p, ela acessa o endereço dela, 202, então ela tem o seu i comercial p, que é 202, normal, tá? Ela faz acesso à memória, nesse endereço de memória, tá? E só que o que eu vou armazenar aqui dentro? Só endereços de memória. Só esses númerozinhos azuis aqui. O que isso significa? Que o número que eu armazenar aqui, esse endereço, eu consigo que agora eu posso usar ele para acessar a memória, acessar a posição dele na memória. É isso que eu vou fazer, tá? Então, por exemplo, como que eu armazeno um endereço aqui? Eu posso fazer P recebe e o comercial A, tá? Aí, aqui no endereço da memória que P faz acesso, eu estou guardando o i comercial A. Quem que é o i comercial A? Ó, tá aqui o A. O A faz acesso ao 201. Então, eu vou armazenar na memória o endereço da variável A. Tá? 201. Legal. A gente está chegando já tornando as coisas um pouco mais interessantes. O que eu consigo fazer agora com P? Eu tenho P, a minha variável P, ela é chama de ponteiro, ou ela é um endereço de memória, era 201, ela tem um endereço armazenado dentro dela. O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de acessar esse endereço a partir de P. Já que P é um endereço, eu gostaria de ir na memória nesse endereço daqui, 201, e acessar esse conteúdo. Consigo fazer isso? Consigo. Tá? E aí, gente, prestem muita atenção. Assistam esse vídeo 100 vezes, para não confundirem isso. Tá? Por quê? Porque tem uma decisão de projeto que complica bastante. Então, qual que é o operador que
a partir de um endereço. Então, eu tenho um endereço de memória. Vamos lá. A partir desse endereço, tem um operadorzinho aqui, tá? Que a partir desse endereço de memória, ele vai acessar o conteúdo da memória em end. Tá? Então, 204, ele vai lá e acessa esse conteúdo na memória, o endereço 204. Que operador que é esse? Esse é o problema. É esse operador daqui, ó. É o asterisco. Que é o mesmo caractere usado aqui também, para declarar variáveis que armazenam endereços de memória. Mas esse asterisco aqui não tem nada a ver com esse asterisco aqui, não. Tá? Esse aqui é um operador que acessa o conteúdo. Esse aqui é um operador que só funciona na declaração, para falar que var, em vez de ser desse tipo int, por exemplo, é, na verdade, uma variável que vai armazenar endereços de memória, que dentro desses endereços tem inteiro. Tá? Então, para falar que var armazena endereços de memória. Esse asterisco não, ele acessa o endereço de memória. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Várias coisas interessantes. Por enquanto, essas duas coisas que eu vou mostrar para você nem são tão interessantes. Nós vamos chegar lá, tá? Porque para que serve isso tudo? Nós vamos chegar lá. Na prática dessa semana, a gente tem uma aplicação direta disso. Então, o que eu posso fazer de legal? Eu posso vir aqui fazer asterisco P. Opa, se é asterisco P, quem que é P? P é 201. Asterisco P é essa porção da memória. Então, eu vou atribuir coisas a esta porção da memória. O que eu vou atribuir a essa porção de memória? Eu vou atribuir, por exemplo, 10. Tá? O que essa operação fez? Foi lá, asterisco P. Quem que é P? 201. Asterisco P. É esse conteúdo aqui, ó. É essa porção da memória. Então, armazena 10 dessa porção da memória? Armazena, tranquilo. Então, vem aqui e armazena o valor inteiro 10. Tá? Só que quem que é 10, na verdade? Se eu dou um printf A, o que vai ser impresso? Quem que é A? Opa, 10. Eu alterei o valor da variável A partir do asterisco P. E eu posso, inclusive, fazer isso daqui agora. Ó. A recebe asterisco P. Isso aqui é só exemplo didático, tá, gente? Mais 1, por exemplo. O que eu estou fazendo? Eu estou substituindo esse 10 por 11. Tá? E se eu fizer agora printf, vou imprimir um inteiro, vou imprimir 2 inteiros. Quais inteiros que eu quero imprimir? Um é o A, que é um inteiro. E qual que é o outro inteiro? Asterisco P. Asterisco P é um inteiro. Por quê? Porque o endereço de P... Quem que é o endereço de P? O endereço de P é 201. E quem que qual que é o tipo que está dentro desse endereço? Eu falei aqui, ó, o tipo que está dentro desse endereço, falei, ó, é inteiro. Então, asterisco P é inteiro. Tá? Note, inclusive, que essas duas coisas aqui são iguais. A e asterisco P é exatamente a mesma coisa por enquanto. Tá? Porque o endereço que está aqui em P, armazenado em P, é o mesmo endereço que A faz acesso. Tá? Legal. Aí eu faço esse printf aqui. O que vai ser impresso? Vai ser impresso 11, o valor de A, e vai ser impresso 11, o valor de asterisco P. Legal. Agora, tá. Então, Pedro, isso parece só manipulações inúteis de memória. Concordo. Agora, quando que isso começa a ficar de verdade interessante? Antes de eu mostrar, vamos só revisar, tá? Isso aqui é tudo que vocês precisam saber para manipular ponteiro. E o comercial var. Você vai acessar o endereço que a variável faz acesso. Então, i comercial A é 201, i comercial P é 202. %P, isso aí é para o printf, para você imprimir o endereço
um endereço de memória. Você pode, inclusive, %p imprimir P sozinho, tá? Porque P é um endereço de memória. Então, você pode usar %p para imprimir P, tá? O %p formata endereços para impressão. Outra, eu quero declarar uma variável que armazena endereços de memória. Dentro desse endereço de memória tem um inteiro, então é int asterisco p. Na declaração da variável, coloco um asterisco na frente do nome, e aí essa variável vai armazenar endereços de memória, e dentro desses endereços, fui lá, tem inteiros, que é aqui, tá bom? E se eu quiser colocar um float? Então é float asterisco q, por exemplo. Aí, dentro do endereço armazenado em q, vai ter um float, tá? E por fim, asterisco end, ele acessa um endereço de memória. Ele vai lá na memória, na posição desse endereço e acessa esse conteúdo. Tanto para você fazer atribuições, tá? Como usar esse valor para alguma operação. Então, o P é 201, você vai lá, o asterisco vai lá na memória, na posição 201, e pega os bits que estão armazenados lá. E como é inteiro, tranquilo, dá para codificar. Tá? Eu sei o que é isso. Isso aqui é um inteiro, então eu vou somar inteiro com inteiro, tranquilo. Não preciso fazer conversão de implícita de tipo nem nada, porque asterisco P é um inteiro. Eu sei isso na declaração. Tá? Agora vamos para a parte interessante. Então, por que isso é interessante? Olha só. Vamos supor que agora eu queira dobrar o valor de A, tá? Em uma função. Quero chamar uma função para dobrar o valor de A. O que eu aprendi? Eu aprendi a enviar o endereço de A. Então, o que eu posso fazer? Eu posso enviar esse endereço para qualquer função, e se essa função usar o asterisco para acessar esse endereço e manipular esse valor, o que eu estou fazendo? Eu estou alterando a variável A fora do escopo dela. O escopo da variável A é aqui, né? Aí, quando eu mando o endereço para outra função, eu manipulo esse endereço, mas quem que eu estou manipulando de verdade, né? É o endereço de A. Manipulando A fora do escopo dela. Tá? Então, vamos ver isso aqui. O que eu posso fazer? Eu vou criar uma função dobrar, né? E se eu enviar simplesmente A, esse inteiro A, 10, eu vou lá, dobro 10, né? X é igual a vezes 2, X vai ser igual a 20. Acabou, não faço nada, A não foi alterado, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou enviar o endereço de A para a função dobrar. Enviei o quê? Enviei 201 para a função. Então, vou criar a função dobrar aqui. Void. O que é uma função dobrar que não manipula endereços? Essa aqui, né? Dobrar int x, por exemplo. X recebe x vezes 2. Né? O que essa função faz? Ela recebe um inteiro, ela vai dobrar esse inteiro, multiplicar por 2 e acabou. Tá? Acabou. Agora, o que eu quero fazer? Eu enviei um endereço de memória. Se eu enviei um endereço de memória, x tem que ser um endereço de memória também. E dentro desse endereço tem que ter um inteiro. Que tipo de dados que é esse? Eu vi aqui, ó, é esse tipo de dado aqui. É um tipo de dado, vou até colocar aqui uma outra cor. É um tipo de dado que armazena endereços de memória e dentro desse endereço tem um inteiro, que é exatamente o endereço 201. É um endereço de memória que dentro desse endereço tem um inteiro. Tá? Beleza. Agora, essas operações eu não posso fazer. Por quê? Porque x, vamos lá, na memória, quando eu chamei essa função, agora foi criada a variável x. Por exemplo, endereço 203. E qual que é o valor da variável x quando eu chamei? É o endereço de A, que é 201. Tá? Então, 201, eu não quero fazer, eu não quero multiplicar o endereço 201 por 2. O que eu quero fazer? Eu quero acessar esse endereço 201 e multiplicar esse valor 11 por 2. Não é isso? Então, eu vou acessar
Como que eu acesso? Asterisco X. O que é o asterisco X? 11, né? 11 vezes 2, 22. Beleza. Aonde que eu quero armazenar isso? Eu quero armazenar nesse conteúdo aqui, nesse espaço daqui. Que espaço que é esse? De novo, é o asterisco X. Tá? Então, asterisco X recebe asterisco X vezes 2. Tanto de asterisco, né? Ainda tem esse asterisco daqui. Então, cuidado com os asteriscos. É o mesmo caractere que serve para 3 coisas diferentes. Uma, em azul, declarar a variável que armazena endereço de memória. Em preto, multiplicação. Em vermelho, acessar endereços de memória. Sugestão, termina a aula, volta para essa parte do vídeo, quando ele estiver disponível, repete isso 100 vezes, porque é a maior fonte de confusão. Tá? Se você aprender isso daqui, você vai estar tranquilo com ponteiros. O que eu vejo é muita gente confundindo, colocando um i comercial aqui, coloca i comercial aqui, fica chutando onde é que é i comercial e asterisco. Não precisa disso. Tá bom? Se você souber direitinho o que faz cada um desses 4 operadores aqui, entre aspas, isso aqui, porque é só um formatador, tá? Esses 3 operadores aqui, resolveu. Você vai ficar muito craque em ponteiros, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Dobrar e comercial A. Aí eu mandei um endereço para cá, acessei o endereço, multipliquei. Então, o que aconteceu? Vamos voltar para cá. O que é asterisco X? É o 11, né? 11 vezes 2, 22. Armazenei aqui 22 desse endereço. Então, 11 foi substituído por 22. Tá? Terminou a função. Depois que terminou a função, a variável X ela não existe mais, né? No entanto, o que aconteceu com a variável A? Olha o valor dela, 22. Então, eu posso imprimir agora, printf, %d, outro %d, que eu quero os dois, para vocês ficarem tranquilos, que é a mesma coisa, A e asterisco P. Quem que é o A? Olha o A aqui, ó, 22. E o asterisco P. Vou lá no 201, acesso 22 também. Tá certo? Legal, pessoal. Agora, eu vou só... antes de terminar e passar a palavra para vocês, eu vou só explicar, mostrar para vocês na prática e ensinar o que é um endereço que é impresso de verdade. Que vocês não vão ver esses números bonitinhos sendo impressos, não. Tá? Olha aqui, esse daqui é um programa... tá aqui. Esse aqui é um programa muito simples que cria um float A e imprime o endereço usando %p dessa variável, que essa variável faz acesso, tá? Se a gente compilar isso daqui, vamos compilar gcc ex ponteiro.c. A, olha o endereço. É esse número aqui, ó. Tá? 0061FF1C. Gente, isso daqui, apesar de parecer uma string, uma palavra, isto é um número na notação hexadecimal. Tá? É um número. Se a gente converter isso aqui para decimal, pode ser um número, sei lá, 100.000, né, e 340, por exemplo. Tá? É um número na notação hexadecimal. E aí, antes de passar a palavra para vocês, eu vou falar rapidamente sobre hexadecimal, 3 minutos. Então, isso está na aula de memória. Slide 12. Tá, então rapidinho, tá? Então, igual vocês aprenderam a converter de decimal para binário e binário para decimal, é a mesma coisa, tá? A lógica para fazer essa conversão de decimal para hexa, de hexa para binário, binário, né, para hexa e vice-versa, a lógica é muito parecida, tá? Por que usa-se o sistema hexadecimal para imprimir endereços? Porque ele é muito compacto. Ele é compacto no sentido de que com 1 byte
Para representar 1 byte, você precisa de apenas 2 dígitos. Tá? Então, o que significa, então, que com 1 dígito, com um algarismo hexadecimal, você consegue representar 4 bits perfeitamente, sem sobrar nem faltar. É por isso que usa-se a notação hexadecimal para representar endereços. Tá? E como os endereços normalmente são de 32 ou 64 bits, então hexa é perfeito, não sobra nem falta. Agora, o que significa a notação hexadecimal? Vamos lá. Na decimal, na notação decimal, a gente usa 10 algarismos, né? Do 0 até o 9. Quando eu quero somar 1 ao 9, acabaram os algarismos. Aí eu tenho 10, 1, 0. Né? Aí eu tenho 10. No hexa, eu tenho mais 6 algarismos disponíveis, ou 16 algarismos para mim. Então, o A é o 10, tá? O B é o 11, o C é o 12, o D é o 13, o E é 14 e o F é o 15. F mais 1, acabaram os algarismos. Tá? Então, eu faço igualzinho na decimal. F mais 1 vai ser igual ao quê? Aumenta 1, né? Então, fica 1, 0. Então, o 16 é o 10, é o 1, 0 em hexadecimal. Tá? Tem uma tabelinha de conversão aqui muito simples, que a gente pode usar ela. Então, aqui estão os valores em hexa, tá? De 0 até F, são todos algarismos. Aqui é a representação em decimal. E olha que beleza, com 4 bits, eu uso todos os bits, todas as combinações desses bits para representar os 16 algarismos do hexadecimal. Perfeito, né? Não sobra nem falta. Isso significa, né, por exemplo, que aí se eu quiser converter esse endereço, que é similar ao que a gente viu ali no exemplo, tá? Esse endereço de memória, se eu quero converter, como que ele é representado em binário? Muito simples. Basta que eu, né, faça para cada um deles. Então, aqui, ó, o 0. Como é que é o 0 em binário? O 0 em binário é isso daqui. O 2, então, aí são esses 4 bits. O próximo 0, outros 4 zeros. O 2, como é que é representado em binário? Está aqui, ó. Então, eu pego essa representação, coloco, mais um 2, a mesma representação. O F é a última, ó. Tudo com 1. Então, tudo com 1, os 4 uns, 7. O 7 está aqui, ó, 0, 1, 1. Então, beleza. Tá? Então, muito simples. Ok? E aí, e de hexa para decimal e decimal para hexa? A lógica também é muito parecida com a que a gente usou de binário para decimal e de decimal para binário. Tá? Neste caso daqui, o que eu vou fazer? Eu tenho as casas, né, dos meus números, aqui meu número em hexa, tá? Então tá aqui, A bafa, né, A, B, A, F, A, tá? Aqui eu tenho as magnitudes, então esse A aqui, eu pego o valor dele, que é 10, e multiplico por 16 a 0. O F é o 15, e multiplico por 16 a 1. Faço isso para todos os algarismos, somo, e aí no final dessa soma eu tenho o valor correspondente em decimal. Tá? De decimal para hexa, né, o que eu fazia? Eu fazia divisões sucessivas por 2, né, para converter de decimal para binário. Agora eu faço divisões sucessivas por 16. Faço a divisão, o resultado inteiro eu pego, e isso vai servir para o próximo numerador, tá? E o resto eu guardo. Então, o resto da divisão deu 7, depois aqui deu 6, 2, 1, né? O 294, ele vai ser dividido por 16, que dá 18. 18 dividido por 16, faço as divisões sucessivas por 16. Quando o quociente dá 0, termina, pego o resto e aí, de cima para baixo, desculpa, de baixo para cima, eu tenho o meu número em decimal, tá? 1267.